Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o estado emocional das pessoas e a diferença entre egos fragilizados e neurose. Nós que estamos aqui nesse planeta, nesse momento, nesse século, né, que vivemos alguns da metade do século passado para cá e estamos agora adentrando nesse século, temos pouco contato com a neurose. Porque diante da desestruturação familiar que aconteceu desde a Primeira e depois da Segunda Guerra, a configuração familiar mudou e todas aquelas certezas que as pessoas tinham, e veja bem, eu não estou dizendo que era certo, ou era bom, ou era errado, era ruim, não estou dizendo isso, mas existia uma configuração familiar e isso era muito forte, onde o homem, ele liderava a família, a mulher era a pessoa que cuidava dos filhos, a mulher tinha um papel restrito ao lar, os filhos, quando eram meninas, elas não podiam sair sozinhas de casa, elas tinham que estar sempre acompanhadas com um adulto, elas estavam vestidas da cabeça aos pés, com meias, né? Às vezes meias 3/4, às vezes aquelas 7/8, e aquelas meias grossas, com botinha, um vestido longo, né? Tinha saiotes embaixo, e esses vestidos arrastavam no chão, porque ninguém podia ver os seus pés, né? Imagine as pernas. As mãos tinham luvas, os vestidos tinham manga comprida, e as golas, elas eram elevadas com babados, porque a única coisa que era possível mostrar para a mulher era o rosto. E não podia nenhum homem estranho entrar na casa de uma família que tinha uma menina, uma mulher. Se entrasse, essa menina tinha que ficar reclusa ao quarto. E essa era uma configuração. Os casamentos eram arranjados e muitas mulheres, né, que se casavam com esses casamentos arrumados pelos pais, se elas engravidassem, se elas morressem no parto, em muitas famílias, o marido dessas mulheres, se ela tinha uma irmã mais nova, geralmente ele se casava com essa irmã mais nova. E essa irmã mais nova, ela era apaixonada por esse cunhado, porque ela só via ele, né? Ele era o único homem que poderia entrar na casa dessa família e participar da dinâmica familiar. Isso era uma organização. Depois da Primeira e Segunda Guerra, quando as mulheres vão para o trabalho, né? E os homens tiveram que se jogar, né, nesse mundo das guerras, né? Ir para campo. A configuração familiar mudou, porque mesmo quando terminou a guerra, as mulheres continuaram trabalhando, não porque era permitido que elas trabalhassem, era permitido porque elas eram mão de obra barata e elas trabalhavam com muito mais afinco, com muito mais empenho, elas desenvolviam uma produção maior do que os homens nas fiações, nas indústrias de tecidos, elas eram muito mais eficazes, porque elas estavam acostumadas a serem mandadas. Então elas recebiam a ordem e elas cumpriam à risca. E isso, né? E a mulher tem esse movimento do fazer, elas sentiam a necessidade. E elas ganhavam bem menos que os homens, então os empresários preferiam as mulheres. Daí para frente, houve toda uma desorganização familiar, além do fato, né,
da dificuldade de se lidar com a realidade da guerra, da fome, do medo. E daí para frente, dá para se verificar com muito mais clareza que os egos fragilizados, eles nem as pessoas que têm essa organização psíquica, elas não conseguiram chegar à neurose. Elas não conseguiram se organizar a serem tratadas com toda a dedicação, com todo o contorno, com toda a segurança que elas precisavam até para chegar aos seus 5 anos e tantos, 6 anos, e aí sim entender que existia uma ordem, uma lei, e elas não engolissem isso, elas não conseguissem lidar com o não e desenvolvessem um quadro de neurose. Então, na maioria de nós, a grande maioria, nós somos egos fragilizados. Temos essa organização psíquica e em cada situação de catástrofe, de pandemias, isso acelera, isso aumenta a possibilidade de mais pessoas nascerem e crescerem desorganizadas, né? Ter uma fragilidade, porque os adultos estão dentro de uma fragilidade. Quem cria as crianças, quem leva essas crianças ao desenvolvimento são os adultos. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu sei que é um assunto vasto, um assunto interessante, e eu estou passando assim uma lapidadinha, um paninho, né? Que esse assunto é de uma profundidade muito grande. Então eu peço a vocês que estão conosco, que curtam o nosso canal, que compartilhem, que estejam conosco. Todas as semanas temos um vídeo aí novo e sempre um vídeo com assuntos importantes. Um beijo e obrigada.